o primeiro alvo. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Brasil! Bom dia, São Paulo! Acorda, gente! O programa Família Primeiro Alvo já está no ar. Acontece ao vivo todos os sábados, de 8 às 9 da manhã, pela RIT TV, a rede internacional de televisão, e pela nossa rádio. Bom dia, nossa rádio! Na apresentação, a sua amiga e irmã em Cristo, pastora Nadir Silveira. Mais uma vez, o programa Família Primeiro Alvo, grudadinho aqui com o Show da Fé. Hoje, cultos especiais estão acontecendo às 9 da manhã, 2 da tarde, também às 18 horas, na Avenida São João 791, no centrão de São Paulo. Corre para São Paulo, vem participar do culto em o nome do Senhor Jesus. Um dia de maravilha, sábado das maravilhas de Deus, onde Deus tem usado tremendamente a vida do pastor Jaime, do missionário R.R. Soares, para abençoar a sua vida. E como sempre, o programa Família Primeiro Alvo deixa para você o WhatsApp da nossa rádio para a sua participação. Nos envie a sua mensagem, 011-3226-1111, repetindo, 011-3226-1111. E nós vamos trazer para vocês uma junção de aconselhamentos para a sua vida hoje. O programa Família Primeiro Alvo sempre vai estar te ajudando a edificar a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. E a nossa bancada hoje tá demais. Quero apresentar para vocês os nossos convidados para lá de especiais. Do meu lado, como sempre, pastor Maurício, o amor da minha vida. Muito bom dia! Bom dia, pastora Nadir, bom dia aos amigos de casa, bom dia a todos aqueles que sintonizaram essa programação na expectativa de receber bênçãos de Deus hoje. Se prepare para receber tudo aquilo que Deus tem para você no dia de hoje. Não tudo que Ele tem para você, mas para hoje você vai receber as suas bênçãos em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Ano novo chegou, hoje o primeiro sábado do ano. Que bom poder estar na sua companhia e já abençoando você com o programa Família Primeiro Alvo. Mas temos mais convidados especiais aqui, o pastor Antônio. Tudo bem, pastor Antônio? Como andam as coisas? Muito bom dia, pastora Nadir. É uma grande alegria fazer parte dessa programação e que Deus abençoe todos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. E eu tenho certeza que cada pessoa que participar desse programa, através do WhatsApp, ouvindo, assistindo, já está sendo abençoado, pastora Nadir, em nome de Jesus. Glória a Deus, com certeza. E também aqui do meu lado, uma linda pastora, pastora Naline. Muito bom dia! Bom dia, pastora Nadir. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a todos por todo o carinho, pela oportunidade e fique juntinho aí com a gente que vai ser uma bênção. Glória a Deus! E nós iniciamos com tudo o ano da remissão. Olha, um feliz ano novo para você. Pode ter a certeza que esse ano vai ser o maior e o melhor ano da sua existência. Nós ministramos essa bênção hoje para você em nome do Senhor Jesus. Bom, e nós vamos de aconselhamento. A nossa bancada hoje está aqui com uma pergunta para lá de especial e não são poucas as pessoas que estão vivendo isso que nós vamos tratar hoje no programa Família Primeiro Alvo. Vamos à pergunta, Rafael Ritmeyer. Meus amigos, hoje a dúvida é aqui da capital paulista e é da nossa telespectadora Cláudia Marques. Ela pergunta: meu filho enfrenta uma depressão profunda e já tentou tirar a própria vida 2 vezes. Oro, jejuo, clamo por ele todos os dias, mas nada muda. Ele continua preso nessa escuridão. Eu creio no poder de Deus, mas estou cansada, angustiada e sem direção. O que fazer quando a dor é grande e a resposta parece não vir? Meu Deus, que pergunta, hein? Mas a nossa bancada aqui, com certeza, vai dar conta do recado. Está dizendo, meu filho enfrenta uma depressão profunda. E olha que triste, já tentou tirar a própria vida
por 2 vezes. Aqui uma pergunta de uma mãe que está passando por uma grande aflição de ver o seu filho com depressão. Infelizmente, nós sabemos que a depressão tem atingido a vida de muitas pessoas, independente da classe social. Nós sabemos que a depressão hoje tem sido o mal do século e a estimativa diz que a depressão é a causa da maior porcentagem de mortes no mundo. Isso é muito triste, inclusive por causa do suicídio. E o filho está com depressão profunda, já tentou dar cabo à própria vida por 2 vezes. Pastor Maurício, como as pessoas hoje estão com a alma doente, estão depressivas? Nós sabemos que a depressão, ela é uma raiz de alguma coisa ruim que foi plantada, às vezes uma decepção, algo que aconteceu, que machucou, e a pessoa não soube lidar com isso, e aquilo foi crescendo dentro dela, e infelizmente ela não conseguiu se medicar, né? A medicação principal é a presença de Deus, a medicação principal é o poder de Deus. E quantas pessoas hoje estão perdendo a alegria de viver por causa da depressão, inclusive atingindo ali os filhos, né? Por que será que está acontecendo tanto isso nos dias de hoje? Pastor Maurício, qual a sua colocação sobre filhos que estão entrando em depressão e depressão profunda? Pastora, com certeza. É triste ver pessoas passando por situações dessa natureza, né? Uma mãe presenciando o sofrimento dos filhos. Mas quando essa pergunta foi lida, tem uma palavra aqui que me chamou a atenção. No finalzinho ela disse: estou angustiada, estou cansada, angustiada e sem direção. Esse é o problema da maioria das pessoas. Eu acredito também que é o problema dessa mãe. Provérbios capítulo 11, versículo 14, diz que não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão dos conselheiros há segurança, ou seja, a solução de problemas. O que essa mãe precisa nesse momento é de direção. Ela precisa buscar uma direção não dos homens, mas uma direção de Deus. Não havendo sábia direção, o povo cai, o povo sofre. E é o que está acontecendo com essa mãe. Com certeza, para chegar nessa situação, ela talvez faltou isso para ela, faltou direção. Estou cansada, disse ela, estou angustiada e sem direção. O que fazer? Buscar a Deus. Buscar a Deus, procurar uma igreja. Claro que a ajuda da medicina não é descartada, né? Mas nesse momento tem que trabalhar com essas 2 hipóteses. Primeiro, claro, vai buscar o auxílio na medicina, um profissional, mas não deixar de buscar a Deus, não deixar de buscar a Deus. O povo sofre, por quê? Porque não tem direção, pastora. É verdade. Eu quero dizer para você, mãe, que independente dos problemas, né, que nós enfrentamos, como o caso da senhora, sei que não é fácil, eu também sou mãe, não é fácil assistir um filho, né, se definhando na tristeza, se definhando na depressão, ainda mais saber que ele está tentando dar cabo à própria vida e já tentou isso, né, por algumas vezes. Mas eu quero dizer para a senhora o seguinte: em Jesus, verdadeiramente, nós temos a solução de tudo que nós enfrentamos, independente do problema. A senhora, pelo jeito, conhece a palavra de Deus, né? Como está aqui na sua pergunta, a senhora disse que ora, que jejua, glória a Deus por isso. Então, procura verdadeiramente alinhar a voz de Deus dentro do coração da senhora. O que a senhora deve fazer? E faça. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Pode ter a certeza que o diabo, ele não vai ter poder de tirar a vida do seu filho se a senhora buscar a direção certa, buscar o propósito certo e lutar de forma certa pela sua família. Deus te levantou, Ele quer usar a vida da senhora. Não aceite isso, no nome de Jesus. Sabemos que o nosso Deus, Ele é maior do que qualquer situação que a gente viva. Pastor Antônio Vitor,
que o senhor possa aconselhar para essa jovem mãe que o filho está com depressão e já tentou tirar a própria vida por 2 vezes? Olha, pastora Nadir, esse caso é muito sério, mas até importante a minha esposa que está aqui do meu lado, ela dá o parecer como mãe, né? Porque entende muito dessa parte no relacionamento como filho, e ela e eu, nos presenciamos atualmente nossa vida, né, amor? De ministério, nós que estamos agora, um caso sobrenatural em relação à depressão. Nós tivemos uma pessoa da igreja que tomou um medicamento, mais ou menos quantos comprimidos, você lembra ou não? Uns 30, né? Mais ou menos uns 30 comprimidos e praticamente tentando o suicídio, pastora Nadir. E nesse caso, nós vimos o poder de Deus operar além das fronteiras, além dos limites. Porque quando essa pessoa me ligou, nós estávamos saindo da igreja, minha esposa estava no carro comigo, nós ali orando, entrando em oração, e essa pessoa falou: pastor, nos ajude, porque uma pessoa tomou 2 comprimidos desse e ela teve que ser internada rapidamente. E nós entramos em oração, Deus tocou no meu coração e falou assim: não, vocês precisam olhar para essa pessoa com os olhos da fé. A primeira atitude dessa mãe, pastora Nadir, que eu percebo é olhar com os olhos espirituais. E aqueles que olham para a família com os olhos espirituais, eles começam a enxergar a situação completamente diferente. Então, quando nós entramos em oração por aquela ligação, nós começamos a repreender o espírito da morte, e eu falava para aqueles pais: olhe para essa pessoa com os olhos da fé. Não olhe para essa pessoa como uma pessoa depressiva. Olhe para essa pessoa com os olhos espirituais. Como o nosso pastor Jaime sempre cita nas reuniões, não é negar os fatos, é não concordar com os fatos. E minha esposa estava presente nessa situação, eles ali orando junto, nós orando no carro, eu e minha esposa, o telefone estava no Viva Voz, né? O telefone estava no Viva Voz e eles também lá no Viva Voz ouvindo tudo e concordando na oração. Nós expulsamos, repreendemos, eles falaram: amém, pastor, nós cremos dessa maneira. A importância, pastora Nadir, depois eu, claro, vou dar o resultado desse testemunho, a importância dos pais concordarem na palavra, a importância dos pais terem os olhos espirituais abertos, né? A minha esposa e eu somos pais de 2 filhos, um de 9 anos, outra pequena de 3, né? É interessante como que é ver o filho numa situação como essa, mas nós, como pessoas de Deus, pastora Nadir, temos que olhar com os olhos espirituais. E o resultado disso, pastora Nadir, é que no outro dia essa pessoa acordou completamente bem. Completamente bem para a glória de Deus. E esse foi um testemunho mais bonito, um dos mais bonitos que eu presenciei do meu ministério, porque nós vimos o livramento do Senhor, nós vimos Deus operando, mas tudo isso, pastora Nadir, começa através dos pais. Os pais entenderam que eles tinham poder para abençoar os filhos e abençoar os filhos em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito lindo. Nós sabemos que, como o pastor colocou, né, o pastor Antônio, o pastor Maurício, daqui a pouquinho nós vamos também aqui ter, né, a opinião da nossa querida pastora Naline. A forma como essa mãe, ela se expressa, querendo ou não, essas palavras demonstram como se ela estivesse enxergando que ela está perdendo a batalha. Porque ela está cansada, parece que a resposta não vem. Ela está sentindo, né, essa dor no coração de contemplar ali a situação do filho, né, de assistir a situação do seu filho. Mas eu quero dizer para a senhora, minha querida irmã, a luta não está perdida. A senhora pode ter a certeza, como foi muito bem colocado aqui, a senhora precisa buscar uma sábia direção. A senhora precisa buscar as armas de Deus para lutar contra. Nós não podemos negar que nós sabemos que, querendo ou não, existe uma opressão. A depressão é algo que está oprimindo, é algo que está machucando, é algo que está prejudicando. Tudo que está ligado à opressão, nós sabemos que existe uma raiz maligna. Existe aí, querendo ou não, a presença, sim,
né, de uma ação diabólica, de uma ação maligna, de uma impulsão para a morte, a presença de um espírito de morte querendo insistir na vida do filho da senhora. Então é necessário buscar as armas de Deus, as armas certas, a direção certa para lutar contra esse mal. O pastor aqui dividiu conosco, né, o pastor Antônio dividiu conosco que ele repreendeu o espírito da morte. Ele repreendeu o espírito da morte, a presença aqui de motivação para o suicídio. Então existe algo realmente aí está sendo regendo, né, pela uma ação do diabo. O diabo está tentando reger isso aí. E nós precisamos usar as armas de Deus e entender que é um processo. A libertação é um processo. Pastora Naline, ela coloca, eu tenho orado, eu tenho jejuado todos os dias, mas não muda. A gente vê aqui já o resultado, pastora, dessa vida de jejum, de oração pela vida do filho, porque ele tentou se matar, mas para a honra e glória do nome de Jesus, não aconteceu. A mão de Deus chegou na frente da mão do diabo. Por quê? Eu acredito, pastora, que é fruto das orações, que é fruto do jejum. E ela disse, não está acontecendo nada, é precipitado falar isso. Está acontecendo sim, querida irmã. Está acontecendo sim. Deus está guardando a vida dele. A senhora não está lutando em vão. O Senhor está protegendo ele sim, já está acontecendo algo sim, Deus está guardando, Deus está protegendo, porque ele tentou se matar e isso não finalizou, pastora, porque a mão de Deus está ali, com essa mãe, recebendo as orações, recebendo o jejum, em nome de Jesus. Sim. Complementando aqui o que o meu esposo estava falando, né? Talvez o que a gente está vendo aí nessa mãe, ela tenha fé, ela está buscando, ela está precisando daquela resposta, mas talvez ela não está olhando com os olhos que ela deve olhar esse filho, né? Tanto que ela não está conseguindo enxergar o que Deus está fazendo, né? Os livramentos que Deus já deu. E aonde ela acha que Deus não está guardando, que ela já está a ponto de desistir, ela não está conseguindo ver o que Deus está fazendo. E o importante, pastora Nadir, o que mais chama atenção é quando essa mãe fala que está cansada, né? É um pensamento que não pode existir na gente, por mais que a luta seja difícil, que a batalha esteja difícil, né? A gente não pode cansar, principalmente a gente como mãe, né? Jamais cansar de um filho. Uma mãe, ela nunca vai desistir do seu filho, por mais problemático que o seu filho seja, por mais difícil que a situação esteja, a mãe, ela nunca vai desistir do filho, assim como Deus, ele nunca desiste da gente, independente do que a gente seja, independente de como a gente é falho com Deus, às vezes, Deus, ele não desiste da gente. Então, o que eu tenho a dizer a essa mãe, nesse momento, é não desista. Quando bater o sentimento de desistir, lembre do seu filho e lembre que Deus não desistiu de você. Glória a Deus, que bonito, né? Aqui os conselhos do Espírito Santo, uma junção, nós vamos unindo os conselhos e alcançando os corações. Querida mamãe, ouça tudo que Deus está falando com a senhora através dessa bancada, no nome de Jesus. Que a senhora possa buscar as armas certas para lutar e Deus tem solução para tudo. A guerra não está perdida, embora talvez a senhora sinta que nada está acontecendo. Falando da visão, né? É necessário que o Senhor toque nos seus olhos. Nós oramos para isso, para que a senhora veja quantos anjos de Deus já está guardando e protegendo o filho da senhora. Eu gosto muito de falar acerca do tempo, onde Eclesiastes capítulo 3, já foi até pauta de cultos, né? Temas ali de mensagens que eu já ministrei acerca da importância do tempo e do tempo para amar. Ele já está com depressão, a vida aparentemente perdeu o sentido, perdeu o foco. A senhora tem tirado o tempo para orar, a senhora tem tirado o tempo para jejuar, a senhora tem tirado o tempo para outras coisas, mas eu vou dizer para a senhora acerca de um tempo que sara, um tempo que cura, que trabalha nas duas pontas, nas duas pessoas. É o tempo para amar. Ele está precisando muito da senhora. Sim, das suas armas espirituais,
o seu posicionamento na guerra. Querida mãe, mas ele também continua precisando muito do seu amor, do seu tempo. Tire tempo para o seu filho. Tire tempo para amá-lo, tire tempo para ouvi-lo, tire tempo para passar o dia com ele. Porque o amor sara, o amor cura. O amor é mais forte do que o espírito da morte. E quando nós tiramos tempo para amar, nós somos tratados e aquela pessoa também é tratada. Então, toque no seu filho, ame o seu filho, verbalize o seu amor, tire tempo de qualidade, porque o amor continua sendo a maior medicação que um ser humano possa receber, em todo sentido, em todos os ângulos, né? Que essa palavra amor possa estar direcionada. Então ame o seu filho, em nome de Jesus. Esteja com ele, abrace, fale da importância dele, ore com ele, né? Esteja mais perto dele, porque alguma coisa está fora do lugar dentro do coração do seu filho. E Deus quer usar a senhora para colocar. Não sabemos a idade, se é um adolescente, se é um jovem ou se já é um homem formado. Mas eu quero dizer para a senhora que, independente se é um adolescente, se é um jovem, se é um homem formado, se é um homem que talvez já teve uma vida e voltou para casa por decepções amorosas, aqui não fala a idade, não fala o que realmente aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Mas o amor de Deus e a presença de Deus na vida da senhora pode ter a certeza que isso vai ser um remédio para organizar, para curar, para abençoar. Nós queremos muito que as pessoas recebam a Jesus. A senhora quer que ele tenha um encontro com Jesus, a senhora quer dar Jesus para ele. Então dê amor, porque Deus é o amor. E quando a gente dá amor, a gente está dando Deus, a gente está dando a presença de Deus, a gente está dando remédio, a gente está dando a cura que a pessoa precisa e que a gente também precisa. Vejo aqui ele com depressão e a senhora esgotada, cansada espiritualmente. Então, unindo isso, pode ter a certeza que isso vai ser solucionado, porque já está sendo, em nome de Jesus. Nós vamos continuar com os nossos aconselhamentos daqui a pouquinho, mas nós temos destaques da redação com Kleber Werneck. Vamos lá! Destaques da redação. Olá, muito bom dia para vocês, pastores, e para todos que nos assistem pela TV ou nos ouvem pelo rádio, pela nossa rádio. Toda semana eu também estou aqui com os destaques da redação, as notícias do Brasil e do mundo, para você sempre ficar bem informado. E olha, imagina você estacionar o carro em uma vaga normal e quando você volta para buscar o veículo, a mesma vaga se transformou em uma vaga para deficientes. Pois é, isso aconteceu em Londres. Tudo começou quando um homem estacionou o carro dele no local onde ele sempre costumava estacionar e saiu de férias. Pouco tempo depois, a câmera mostra funcionários da prefeitura chegando para fazer a pintura do local e transformá-la em uma vaga especial. Porém, eles se depararam com o carro ali parado no local. E um dos funcionários teve a ideia de pintar em volta do carro. E assim fez. Ou seja, o local passou a ser proibido de uma hora para outra. E quando o dono do carro voltou, encontrou 4 multas por estacionar em uma vaga para pessoas com deficiência. O dono do carro postou esse vídeo nas redes sociais e o caso viralizou. A prefeitura, então, pediu desculpas e retirou todas as multas. Que coisa, hein? E agora você vai ver imagens impressionantes. Um homem quase foi atropelado por um carro desgovernado, mas felizmente conseguiu escapar por um triz. A câmera de segurança registrou um momento em que o rapaz caminhava pela calçada tranquilamente, quando de repente veio o carro desgovernado. O que impediu de atingir o pedestre foi o poste, que estava no meio do caminho, e o impacto da batida foi tão forte que o poste saiu do lugar e uma parte da calçada até afundou. De acordo com o boletim de ocorrência,
A mulher que dirigiu o carro fugiu sem prestar nenhum auxílio, mas Deus cuidou da vida desse homem. Que livramento, hein? Bom, por enquanto é só, eu volto com vocês aí, pastores. E você que nos ouve pelo rádio, pela nossa rádio, pode assistir esses vídeos no nosso canal no YouTube. Até mais! Destaques da redação. Obrigada, Kleber. Deus abençoe. Meu Deus do céu. Vocês entenderam ali que o homem foi multado sem antes aquele lugar se tornar... Negócio surpreendente, hein, pastor? O cara pai. foi injustiçado ali, mas graças a Deus, né, pastor Maurício, que tinha as câmeras ali que conseguiu... E 4 multas. Meu Deus do céu. 4 multas. Esse bolso aí, tadinho. Será que é no Brasil? Só pode. E aquele que livramento, hein? Olha, eu vou dizer que não é o poste, é a mão de Deus, viu, Mas gente? a senhora tirou as palavras da minha boca, eu ia falar exatamente isso. Falou que foi o poste ali, mas... livramento. Já teve um grande livramento, pastor? Já tive um livramento surpreendente, foi em 2000 e... Agora eu não vou lembrar a data exata, foi acho que 2019, eu acho. Nós estávamos indo para o bairro Pirituba, que é aqui em São Paulo, e era um dia chuvoso, domingo de manhã, estava minha esposa e meu filho no carro. Minha esposa, inclusive, estava grávida e na pista expressa da Marginal, pastora e pastor, tinha um veículo de porte pequeno, né? Um porte pequeno, e ele tinha quebrado e ele estava na pista expressa, né? Além dele estar na pista expressa, ele estava na esquerda, né? Na expressa da expressa mesmo. E esse rapaz, não sei se não teve tempo, ele não conseguiu sinalizar tudo, e naquele momento... Nós estávamos vindo numa velocidade adaptável à pista, não estávamos acima da velocidade. E essa caminhonete que estava à nossa frente, pastor, ela não conseguiu enxergar esse carro, né, devido à má sinalização. E quando esse rapaz tenta desviar desse carro, a caminhonete, então, ela capota várias vezes na frente do meu veículo. Automaticamente, o meu veículo está vindo com outros que estão vindo à nossa volta, então todas aquelas 4 pistas da Marginal estavam... ocupadas com carros, né? Um carro quebrado, o carro capotando na frente, um carro do meu lado bateu um no outro, na outra pista também tinha carro batido e eu estava, se não me engano, na segunda faixa ou na terceira faixa, uma coisa assim, né? E a minha esposa do meu lado, não sei como ela manteve a calma que ela manteve naquela época, a gente também fizemos uma oração na hora no veículo. Deus nos deu uma oportunidade, nós conseguimos fazer uma oração naquele momento, porque... Na hora do desespero, né, amor? A gente fica, às vezes, assim, com tanta angústia que, às vezes, o ser humano é conduzido a outras coisas, né? Às vezes a praguejar, às vezes a blasfemar, mas naquele momento nós conseguimos fazer uma oração repreendendo o mal, dizer, meu Deus, está amarrado em nome de Jesus, o Senhor vai nos tirar dessa. Eu lembro que foi a palavra que nós falamos ali naquele momento, e de todas as pistas que estavam ocupadas, Deus abriu uma faixa. E foi a faixa que o nosso carro bonito, passou. Livramento mesmo. O livramento Glória de a Deus, ali seria uma tragédia. O cuidado é a proteção de Deus. Foi o cuidado, pastora. Louvado Louvado seja dos Deus. lados e a gente ficou no meio. A minha esposa falando assim, nossa, bateu um carro aqui atrás agora, o carro na minha frente capotando, o outro com o carro quebrado, que não dava para ir para a faixa do que estava quebrado, né? Mas naquela oração parece que foi aquele mar vermelho, né? Que Deus abriu para o povo passar, né? Livramento. Foi um livramento Mas quando não mesmo. tem saída, Deus cria. Deus cria só uma para saída. nos abençoar. Exatamente, Né? Que bonito. pastor. Obrigado, Jesus. E você pode participar conosco enviando as suas mensagens pela nossa rádio 011-3226-1111. Nós temos participação? Vamos às mensagens? Gilberto Almeida, São Paulo. Bom dia, pastores. Que bênção começar o dia ouvindo mensagens tão edificantes. Que Deus continue usando vocês poderosamente. Obrigada, Gilberto. Pode ler, pastor Maurício. Nosso amigo Pedro de Itaquera, aqui em São Paulo, nos dá bom dia. Estamos bem, né? E nos dá a paz ali. A paz. Pedro. Deus abençoe você. Esse programa é uma bênção. Assisto todos os sábados. Deus abençoe sempre. Realmente, esse programa vai ao ar ao vivo todos os sábados, mas tem também no YouTube. Você pode assistir quantas vezes você quiser. Glória a Deus. Pastor Antônio Vitor, pode continuar com as mensagens. Então vamos lá. Agora é Isabel de Cordeirópolis, se eu não me engano, né? São Paulo. Bom dia, pastores. Bom dia aí. Deus abençoe, Isabel.
Que bancada abençoada, como todos os sábados eu assisto esse programa, que é uma bênção para todas as famílias. Glória a Deus, que bonito. Maria Cícera, pode ler, pastora Analine? Bom dia, pastores. Parabéns por esse programa abençoado. Ah, que bonito. Glória a Deus. Obrigado. Maravilha. E essa é do Maranhão, hein? Do Maranhão. Coisa boa, hein? Longe, hein? O ano novo está aí, o ano da remissão, e hoje, sábado especial, Show da Fé em São Paulo, Avenida São João 791, 3 reuniões abençoadas. Corre para cá, 9 da manhã, 2 da tarde, também às 18 horas. Pode ter certeza que é um sábado onde Deus vai falar ao seu coração, milagres acontecendo, libertação, curas divinas. Deus tem usado muito a vida do missionário R.R. Soares, do pastor Jaime de Amorim Campos. Ainda dá tempo de você participar, estamos aqui grudadinho com o Show da Fé. Terminando aqui, vamos correr para lá em nome do Senhor Jesus. Bom, e nós estamos aqui com os nossos conselhos, né? A nossa querida irmã disse para nós: meu filho enfrenta uma depressão profunda. Já tentou tirar a própria vida 2 vezes. Eu oro, eu jejuo, clamo por ele todos os dias, mas nada muda. Ele continua preso nessa escuridão. Eu creio no poder de Deus, mas estou cansada, angustiada e sem direção. O que fazer quando a dor é grande e a resposta parece não vir? Já que desenvolvemos nessa pergunta, separamos em alguns tópicos, e agora eu quero, encerrando aqui esse momento do aconselhamento acerca dessa querida mamãe que está com filho com depressão. Sabemos o quanto Deus já falou com ela. Você pode acompanhar depois, desde o início, como meu esposo disse, o pastor Maurício, né? Sobe para o YouTube, você pode acompanhar em nome do Senhor Jesus e assistir quantas vezes você precisar. E ela diz aqui, bancada abençoada, o que fazer quando a dor é grande e a resposta não parece vir? Nós sabemos que às vezes nós passamos por algumas situações que aparentemente parece que está demorando, parece que não está acontecendo, parece que não vai, a resposta não vai chegar. Geralmente eu enxergo, esse posicionamento aqui, como dessa querida mamãe, que nós achamos que a resposta não está vindo, que as coisas não estão acontecendo, quando não está de acordo com aquilo que a gente acharia, que deveria acontecer. Porque o percurso do milagre não é meu, não é seu. O caminho do milagre, o percurso do milagre pertence a Deus. E às vezes, pelo fato de não estar acontecendo do nosso jeito, da nossa maneira, na nossa ótica, a gente acha que os problemas não estão sendo resolvidos. Pastor Maurício, essa é a visão de muitos, o erro de muitos, e nós sabemos que Deus, Ele está agindo sim, na vida de todas as pessoas que têm colocado os problemas nas mãos dele. Com certeza. Essa mãe, ela deve levantar a mão para o céu e agradecer a Deus. Embora ela diga que não está acontecendo nada, oro, jejuo, clamo por ele todos os dias e nada muda, ou seja, não está acontecendo nada. Quem falou que não está acontecendo? Pois por 2 vezes o diabo tentou matar seu filho, Deus não deixou? Como que não está acontecendo? É verdade. Se não tivesse acontecendo, ao invés da senhora estar aqui mandando a pergunta para a gente, a senhora devia estar no velório dele. Mas a senhora não está. Por 2 vezes o diabo tentou e não conseguiu. E não conseguiu por quê? Não conseguiu porque a senhora está orando, porque a senhora está jejuando, porque a senhora está clamando por ele todos os dias. Pega o conselho da pastora Nadir, clame por ele, mas clame com ele também. Ore com ele. Chama ele para orar com a senhora. Chama ele para se aproximar de Deus, como a senhora está se aproximando. E pode ter certeza, levanta a mão para o céu, agradece a Deus que ele está vivo. Por 2 vezes o diabo tentou matar ele. Não conseguiu. Não conseguiu por quê? Porque Deus é poderoso e porque a senhora orou, jejuou e clamou. Então continue orando, jejuando e clamando por ele, porque com certeza Deus vai mudar o final dessa história.
Recebe um puxão de orelha no ar. Toma, receba. Querida irmã, o Senhor está dando a resposta. Esses 2 livramentos aí de morte já são as respostas de Deus, viu? Pastor Antônio, é o erro de muita gente achar que aquilo que a gente leva até a Deus, Deus não se importa. Deus se importa sim. Pastora, Deus se importa muito, né? E o caso dela, não sei por que Deus está me chamando a atenção, não sei se eu posso estar até errado, mas eu creio que ela pode ser que ela esteja fazendo, não sei se esse é o caso dela, algumas coisas por uma prática religiosa. E ela não pode continuar assim só com essas práticas de atos religiosos. Ela tem que entender, ela precisa mudar a visão dela, que é o ponto principal que nós estamos colocando aqui, e entender que essas práticas que ela tem feito, que ela tem tido resultado, tem obtido resultado, ela deve permanecer com essas práticas, mas de uma atitude diferente. Porque essa oração, esse jejum que ela faz pelo filho, esse clamor que ela deve fazer, às vezes até nas madrugadas, ela não pode olhar com um olhar negativo, que senão daqui a pouco, pastor Maurício, minha esposa, ela vai começar a entrar numa situação de se adaptar ao comodismo, ou se adaptar ao problema, e ela vai começar a aceitar essa situação, em conviver com um filho depressivo, em conviver com um filho numa situação como essa. Ela vai falar, mas pelo menos eu fiz minha parte, como muita gente fala, né? Pelo menos eu orei, pelo menos eu jejuei, mas não mudou nada, né? Mas pelo menos eu fiz minha parte. Não é bem assim, pastora. Nós vemos que muitas pessoas, às vezes, elas fazem o que é de Deus, mas não creem como devem crer. Aquele homem levou o filho dele até os discípulos de Jesus. Ele fez o certo, mas não foi com a crença como deveria ter ido. E começou aquela algazarra, aquela confusão, como a Bíblia Sagrada fala. Os discípulos não conseguiram expulsar porque também não estavam preparados. Os fariseus e os escribas começaram a xingar os discípulos, dizendo que eles eram mau caráteres, que eles não expulsavam demônio nenhum, até que Jesus chega. E Jesus está chegando na vida dessa senhora agora. Porque está mostrando para ela que o que ela tem feito tem gerado sim resultado. Mas ela não pode fazer com religiosidade e com incredulidade. Porque quando ela diz, pastora, que ela tem feito e não tem visto o resultado, eu vejo que há um símbolo de incredulidade nela. Como nós estamos citando, pode ser que seja na visão, na maneira dela olhar, pode ser que seja na comparação, como nós sempre fazemos, né, em obter o resultado da forma como nós queremos. A senhora citou algo tremendo, maravilhoso, que às vezes que nós temos que entender isso, que é Deus que trilha o caminho e não somos nós. Às vezes nós queremos que Deus trilhe o nosso caminho, faça a coisa do nosso jeito. E eu nunca vou esquecer daquela palavra. Jesus disse para aquele homem, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então tem muita gente que ela crê, mas ela não crê como deve crer. Tem muita gente que crê em Deus, pastora, Sim. mas às vezes ela crê na existência de Deus. É verdade. O incrédulo também crê em Deus, pastor, mas ele crê apenas na existência de Deus. Pastor Maurício, minha esposa, nós sabemos que as pessoas creem em Deus, mas creem na existência dele. Tem gente nos ouvindo agora, pastora Nadir, que crê em Deus, mas quando fala Deus cura, aí tem gente já que não acredita. Deus cura a depressão, pastor Antônio, pastor Nadir? Não, eu creio em Deus, mas essa situação eu não estou vendo mudança. Quer dizer, então quando fala na crença de milagres, na crença de transformações, aí a coisa completamente pastor, muda. Essa deficiência em acreditar, ela vem na deficiência de ouvir. Exato. Porque a Bíblia Sagrada diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É interessante que o missionário R.R. Soares, nesse último sábado, ele citou algo muito lindo no culto das 18 horas aqui, no Show da Fé, que assim como a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, a incredulidade vem quando você dá ouvido a uma voz errada. Exato. E essa voz errada, essa voz negativa, ela vem através do pessimismo, dos conselhos errados, o diabo ali sussurrando, né? Dizendo para você que o seu filho, ele não vai sair dessa. Ele está saindo dessa, irmã. A senhora e ele já estão debaixo de uma grande promessa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ano novo está aí, é vida nova, é recomeço, é remissão. É o melhor ano da sua vida e da sua família.
pode ter a certeza que a senhora vai contemplar a cura da alma, a cura do espírito. A senhora vai contemplar a libertação do seu filho. É tempo de posicionamento, é tempo de viver aquilo que Deus tem para a senhora. Levanta a sua cabeça em nome do Senhor Jesus. Não deixe de acreditar, pois Deus já está fazendo uma grande obra. E digo mais, aquele que começou a boa obra, e ele já começou, livramentos de morte já estão acontecendo, vai terminar. Agora se posiciona, cura a sua visão, cura a sua audição, porque a senhora não é um filho depressivo dentro de casa, a senhora tem um homem de Deus. A senhora tem uma herança do Senhor, um guerreiro, um homem vitorioso, um filho vitorioso. Creia nisso. Não fica de acordo com o diabo, com o inimigo. Começa a confessar a vitória. Usa o poder de Deus, a autoridade do nome do Senhor Jesus. Repreende este mal. Exige esse mal, esse espírito de morte para se afastar no nome de Jesus. Se preciso for, procure-se um bom profissional, mas nunca esqueça que tudo sem Deus não vai funcionar. Tudo sem que Deus seja a verdadeira prioridade, o resultado vai ser frustrado. Primeiramente Deus. Amém? E se for preciso, o acompanhamento sim de um profissional é válido, porque Deus também deu o dom da ciência para que isso fosse positivo para nós, em nome de Jesus. E quero deixar mais para a senhora. É necessário ter fé, é necessário crer, mas a palavra de Deus também diz no livro de Hebreus, capítulo 6, no versículo 12, para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé, e olha que bonito, e pela paciência, herdaram as promessas de Deus. A senhora está com fé, agora tira essa ansiedade, Deus está fazendo, Deus está trabalhando, não fica afoita não, já está acontecendo. Começa a ver Deus nos detalhes, em nome do Senhor Jesus. Eu gosto de quando o Senhor Deus, ele se manifesta ao profeta Elias através da brisa suave, né? Daquela pequena neblina ali, daquela voz tranquila. Então, o nosso Deus é um Deus de grandes manifestações, né? Mas o nosso Deus também é um Deus de detalhes, e Deus está trabalhando nos detalhes, e os detalhes de Deus é tão forte, eficaz e poderoso como as grandes manifestações do poder de Deus. Seja paciente, Deus já está operando aí na vida do seu filho. E nós vamos incluir esse caso nas nossas orações. Procure o seu pastor, a Igreja da Graça mais próxima da sua casa. Em nome de Jesus, que a senhora vai ter um grande apoio espiritual e de repente também um lindo acompanhamento para a cura e libertação do seu filho nessa situação. Tá bom, mãezinha? Que Deus abençoe, tá? É o ano da remissão. Feliz 2026 para a senhora e para todos que estão ligados no programa Família Primeiro Alvo. Que Deus abençoe. Estamos aqui sempre ao vivo aos sábados de 8 às 9 da manhã pela RIT TV e pela nossa rádio. E nós vamos agora conhecer um pouquinho acerca do nosso querido pastor Antônio Vitor. Pastor Antônio Vitor está na nossa Igreja Internacional da Graça de Deus de Itaí Paulista e é casado com essa linda pastora, a pastora Naline. Pastor, fala um pouquinho de como foi a sua conversão, como é que encontrou essa linda mulher. E já nós vamos passar um pouquinho as imagens, nós temos imagens da igreja, e o nosso pastor também é um pastor da terça-feira, o Pastor do Amor, que realiza aqui cultos lindos na nossa sede estadual, na Avenida São João 791. Pastor, como foi o seu encontro com Jesus? Conta para nós. Pastor, o meu encontro com Cristo foi de um lar muito destruído, né, na família. Os meus pais viviam completamente em briga, em confusão, agressão física, agressão verbal, até o momento que a minha mãe ela teve que procurar a Cristo, né? Primeiro era da religião, aí ela virou a cabeça, depois foi servir os ídolos, as entidades, né? Depois a vida ficava cada vez mais bagunçada. E eu e a minha irmã somos em 3, né? Tem uma minha irmã mais velha, o meu irmão, eu sou o irmão do meio, irmão caçula, mas meu irmão caçula não passou por muito isso não, porque quando meu irmão caçula nasceu, nós já estávamos na igreja já e conhecemos a Cristo através desse problema que nós vivíamos. E em Jesus nós encontramos a solução para tudo. Glória foi aonde as brigas acabaram, as confusões acabaram, né? E eu sofria, pastora, com uma enfermidade muito grande nas pernas, né, na tíbia.
todo mundo falava que era do crescimento, e come banana, e come banana, e come banana, e eu comia banana de todo jeito. É amarelo. Amarelo, só faltava eu sair pulando pelas árvores da cidade, de tanta banana que eu comia. E também a minha irmã mais velha é a que sofreu muito também, porque como a minha mãe trabalhava em vários empregos, porque ela passou por um período de divórcio, então ela trabalhava em inspetora de escola, costureira, lanchonete, era bombril, né? 1001 utilidades. E aí, então, a minha irmã que ficava comigo, então ela colocava bolsa com pressa de água quente e tudo mais, era essa batalha, pastor. Glória a Deus. Pastor, nós vamos nos despedir da nossa rádio, mas continuamos um pouco mais na RIT TV. Que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Vamos todos juntos desejar um feliz ano novo? Feliz ano novo! A nossa rádio, Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Glória a Deus. Pastor, nós temos alguns minutinhos ainda pela RIT. Sim. Por gentileza, pode encerrar e nós vamos passar os VTs aí dos cultos, tá bom? Então aí eu encontrei a Jesus na Igreja da Graça. Na Igreja da Graça estou até hoje, para a glória de Deus. E lá eu encontrei essa digníssima dama aqui, essa abençoada 12 de Deus. aninhos já, né, pastor? 12 anos de casado, mas de convivência, namoro, noivado, ano que vem vai para 20 anos. Olha só. Começamos ali na uma vida, 12 de março de 2006. Ah, meu Deus, isso é Chegamos muito ali no bom. estacionamento da igreja, eu fazia reunião de jovens, falei, olha, irmã, Deus tem um projeto na sua vida. Olha, O projeto é eu, né? Esse projeto E é um casal exemplo. Nós temos aí as imagens, porque o nosso querido pastor, ele faz os cultos, né? Essa aí é da igreja de Itaim Paulista, Itaim né, pastor? Paulista, que Essa aí bonito. foi a Santa Ceia do mês passado. Glória a Deus. Foi uma bênção. Lá estamos lá orando, abençoando o povo de Deus. Tudo para a glória do Que Senhor. Em bonito. nome Qual o de Jesus. endereço lá, pastor? Nós estamos lá na Marechal Tito, é a avenida principal ali, né? Da Zona Leste, da região do Itaim Paulista. Avenida Marechal Tito, 4.983. Todo mundo conhece ali como o antigo Mr. Shake, né? Glória que era a Deus. uma esfirraria, né? Na época tinha que Tá linda as imagens. Estamos lá, ali. na bênção de Deus, em nome E de fala Jesus. pra gente os dias e os horários dos cultos, pastor. Olha, durante a semana, pastora, todas as quartas e sextas, 9, 15 e 19h30, segunda-feira, 7h30 da noite. Tem intercessão também das mulheres às 9 horas da manhã e aos domingos, 8 e 18 horas. Glória a Deus. E nós temos também o VT das terças-feiras do amor, que está uma bênção com esse grande homem de Deus. Olha aí. Essa aí e foi quais que são, sensacional. pastor Josias Cruz? Deus abençoe esse pastorzão, né? E quais são os horários dos cultos, às terças-feiras aqui na sede? Olha, pastor, esse aí foi um dia gratificante que nós tivemos a oportunidade de receber o pastor Josias Cruz depois de um bom tempo que ele não vinha fazer as reuniões aqui nas terças-feiras, que ficou por um bom tempo fazendo. Foi um dia que Deus nos visitou poderosamente, né? E também essas são as imagens das campanhas que nós fizemos do Manto do Amor, né? Fizemos a campanha também do Salmo 91, que inclusive uma pessoa foi curada de ansiedade através dessa campanha que nós fizemos, um testemunho muito lindo. E estamos aí até segunda ordem, né? A direção toda é do pastor Jaime, da igreja toda que dirige as reuniões. Uma vez posso ficar eu ou outra pessoa. E nós estamos todas as terças-feiras, pastora Nadir, 6, 9, 2 e 7h30 da noite, meio-dia e 5 horas com a equipe. Todas as terças, pastora Nadir. Glória a Deus. E é às 9, 2... Começamos às 6, né? 6 da manhã. Quais são os horários? Repete 6 da pra manhã, gente. primeiro horário, nós já estamos ali no altar. Já madrugando com Jesus. Inclusive, pastora Nadir, 6 da manhã, passa na nossa rádio, hein? Glória nossa a Deus, rádio, tem ao culto vivo aí pela nossa das 6 da rádio. manhã, terça-feira, então, 6 da manhã, 9, 2 e 7h30 são as reuniões que eu faço. Ainda tem meio-dia e 5 horas com a equipe. Glória a Deus. Que bonito, pastor. Avenida São João, 791, que esse grande homem de Deus, o nosso querido pastor Antônio Vitor, vem participar, vem ser abençoado na vida sentimental, na vida conjugal, no nome do Senhor Jesus Cristo. E, pastora, como é ser esposa desse grande homem de Deus, que trabalha com amor, fala de casamento? É um privilégio, né? É um privilégio, pastora Nadir. Eu só tenho a agradecer a Deus. Eu tenho exemplo de fé, de compromisso, de perseverança. Eu falo que meu esposo hoje ele é exemplo de tudo. Glória a Deus. Muito especial mesmo. Como Deus usa ele, como ele se dedica, como ele renuncia
tudo em amor à obra de Deus. Amém. Temos aqui 2 minutinhos. Pastor Maurício está na sede regional de Itapevi. Por favor, o endereço e os seus horários neste domingo. Itapevi é comigo, hein? Domingo amanhã, 3 horários. 8 horas da manhã, 2 horas da tarde e às 18 horas. Avenida Presidente Vargas, 306, bairro Cidade da Saúde, na linda cidade de Itapevi. Eu espero por você e por toda a sua família. Glória a Deus. E comigo a sua amiga pastora Nadir Silveira, sede regional de Osasco, Avenida dos Autonomistas 2393, bem no centrão da cidade. Temos um amplo estacionamento, escolinha para suas crianças. Vem experimentar o que Deus está fazendo em Osasco. Em nome do Senhor Jesus. Nesse domingo, 8 da manhã, 2 da tarde, também às 18 horas, eu realizo todas as reuniões e pode ter a certeza que Deus vai te abençoar. É uma peninha, estamos chegando no final, mas estamos aqui com o coração cheio de alegria. Obrigado pela audiência, pela participação. E não esqueça, todo sábado de 8 às 9, Hit TV, nossa rádio, programa Família Primeiro Alvo, grudadinho com o Show da Fé, no nome de Jesus. Deus abençoe, vamos nos despedindo, ficando por aqui. Tchau! Deus abençoe, tchau. Deus abençoe, na paz. Bom dia. Deus eu vou ficar, vou à igreja exaltar o santo nome do Senhor. Hoje Jesus veio me chamar pra na sua casa adorar com hino de louvor. Graça e paz em Deus eu vou buscar, sabedoria eu vou ganhar, e por isso aqui estou. Santo Deus só quer me abençoar, o meu pastor vai entregar o que a palavra revelou. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou buscar a tua luz. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou encontrar a ti, Jesus. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou buscar a tua luz. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou encontrar a ti, Jesus. Vou à igreja exaltar o santo nome do Senhor. Hoje Jesus veio me chamar pra na sua casa adorar com hino de louvor. Graça e paz em Deus eu vou buscar, sabedoria eu vou ganhar, e por isso aqui estou. Santo Deus só quer me abençoar, o meu pastor vai entregar o que a palavra revelou. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou buscar a tua luz. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou encontrar a ti, Jesus. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar,
Família, o primeiro alvo.